Boa notícia, gente. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, com mais de 34 bilhões de litros por ano e uma produção em 98% dos municípios brasileiros. É o que sustenta a pequena propriedade no Brasil. Mas para manter a atividade competitiva, é fundamental uma boa gestão, Carol. Por isso a gente vai bater um papo agora ao vivo sobre como alavancar resultados na pecuária leiteira, com o CEO da Superfoco Capacitação e Gestão, o Mário Porto, que já está aqui do nosso lado. Ontem eu bati um papão com ele aí à tarde, conversou também com o Andrés Ruiz. Agora está conhecendo aqui a Carol, minha companheira aqui de bancada. Como é que você está, Mário? Tudo bom? Bem-vindo! Muito obrigado, muito bem-vindo, principalmente a Carol, porque Carolina é o nome da minha filha mais velha, que eu tenho muito, Oh! muito apreço, viu? Olha, Oh! que Boa coisa escolha, viu? Sou incrível. suspeita para falar. Carol, você sabe que o Mário é autor de um trabalho, que é uma jornada dos 100 dias, 7 trilhas. Quando a gente fala isso, para quem está nos ouvindo, mas o que é isso? 100 dias, 7 trilhas. Você está vindo para Brasília para falar com o pessoal do Congresso do Leite. O que tem a ver o seu trabalho do Foco com a produção de leite, hein, Mário? Conta para gente. Muito bem, muito obrigado por essa oportunidade. Gente, recentemente, em um congresso, o pessoal me perguntou qual que seria a invenção mais importante da humanidade. Eu não tive dúvida. Eu acho que a invenção mais importante da humanidade foram as organizações. E por quê? Porque se nós não tivéssemos as organizações, nós não estaríamos agora conversando como aqui estamos. As organizações são como um sistema operacional que opera, que permite que toda a sociedade funcione. E muito bem, por outro lado, nós temos um paradoxo. Apesar da importância das organizações, elas estão relativamente doentes. E a sociedade está pagando por isso. A gente vê filas, a gente vê uma série de desperdícios, etc, etc. E quando se trata de agro, a nossa preocupação é garantir a sustentabilidade alimentar. Nós queremos ter a garantia de que toda a sociedade será alimentada. E para isso aconteça, nós temos que ter uma agricultura regenerativa para poder permitir suportar a alimentação da sociedade. E essa agricultura regenerativa não vai acontecer se nós não tivermos uma cadeia de valor do agro muito forte. E a força de uma cadeia é a força do seu elo mais fraco. Então, nós temos agora que concentrar, não temos recursos para atacar todos os pontos, mas vamos atacar o elo mais fraco e fazer com que ele tenha saúde e resiliência. E o que é saúde e resiliência? Carolina, quando você vai a um médico, o médico toma de você 4 indicadores: a sua temperatura, a sua pressão, sua frequência cardíaca e a frequência respiratória. Agora, e uma pessoa mais jurídica, uma empresa, uma organização? Ela tem saúde, ao nosso ponto de vista, quando ela está gerando caixa, remunerando o capital empregado, crescendo de uma forma saudável e fidelizando o seu ativo mais importante, que é o cliente. Agora, para poder isso acontecer, é fundamental que esteja suportado em 3 pilares. A empresa, a organização tem que estar alinhada, todos seguindo o mesmo caminho, ela tem que estar efetiva e tem que ter uma cultura forte e adaptativa. E para isso, eu gostaria de comentar com vocês o seguinte: nós desenvolvemos uma jornada de 100 dias que tem 7 pacotes de conhecimento. E cada pacote de conhecimento, quando compreendido pela organização, ela vai mitigar uma série de dores da organização. Então, essa é a jornada de 100 dias, está aí no livro A Jornada de 100 Dias do Superfoco, e nós temos uma plataforma que suporta o interessado. Ele entra na plataforma e, se ele se dedicar de 45 minutos a 1 hora todo dia, depois de 100 dias, nós teremos uma organização preparada para dar continuidade ao seu processo. Mário, e por onde que começa esse pacote da jornada de 100 dias? Olha, o pacote, a jornada de 100 dias tem 4 blocos. Primeiro, um bloco preparatório,
onde, através de vários vídeos, a plataforma tem mais de 40 vídeos. Então, esse primeiro bloco ensina a pessoa a aprender. Com um pouco de neurociência do aprendizado, ela ensina a aprender. Logo depois, tem uma fase de preparação. Se é uma jornada de 100 dias, nós temos que preparar a nossa mochila. Então, nós temos uma preparação muito detalhada para a liderança. E percebemos 5 pontos que são fundamentais que os líderes tenham conhecimento aprendido, compreendido. Quais sejam uma visão sistêmica, a comunicação, os rituais de gestão de presença e, finalmente, uma liderança adaptativa, situacional. E logo depois, a gente segue durante 70 dias, 10 dias para cada um dos passos. E, finalmente, um fechamento de 20 dias, onde a gente prepara a organização para ela, por si só, dar continuidade. Acesse www.superfoco.com.br. Esse é o caminho das pedras. Sabe que quando eu fiz a série O Caminho do Leite, que fui homenageado pela Embrapa com a medalha Luiz Martinez, alguém me disse assim: produtor de leite é igual um time de futebol, precisa de técnico. Se o produtor não tiver um técnico, vai ser difícil essa atividade ela ser próspera. E você vem falar para um setor da economia brasileira que é muito importante. O Brasil está entre quarto e quinto maior produtor de leite do mundo, produz 35 bilhões de litros de leite. Esse número, assim, é algo inacreditável quando a gente vê. No entanto, o setor sofre, tem muito pequeno saindo do negócio. Nos últimos 10 anos, é coisa de 1 milhão. Então, como você vai falar para esse setor do agro, que a gente tem o maior carinho e paixão, o que você pode ensinar? De que forma que, já que a gente está ensinando muito para os pequenos, como se manter, como ter resiliência, por onde você começaria, se tivesse, e vai estar numa palestra com pequenos produtores também, como é que eles devem fazer para continuar nesse setor, hein, Mário? Muito boa pergunta, obrigado, Alberto. Eu gostaria de lembrar o seguinte: tem um autor americano que é um especialista em pequenas empresas, ele diz a respeito do mito do empreendedor. Isso aqui é fundamental para o pequeno, médio e mesmo grande produtor. Então, o que acontece é o seguinte: o produtor de leite, ele tem uma característica de colocar a mão na massa. Ele quer ser o técnico, ele quer fazer tudo. Isso é importantíssimo, é o dia a dia o técnico. Mas para que ele possa fazer tudo isso, ele precisa de uma infraestrutura, ele precisa de ter um gestor para poder gerir os números, pagar as contas e permitir que o dia a dia aconteça. Mas, além disso, ele precisa também ter um espírito de empreendedor. Ele tem que estar atento a cada uma dessas partes, mas também olhando para frente para perceber as mudanças. Então, o primeiro ponto, é importante que o homem do campo tenha uma noção, uma visão macro do seu negócio. Mário, e vocês têm tido resultado com esse método? Tem algum exemplo que você possa citar aqui para quem nos acompanha? Sim, felizmente, a missão nossa, a missão do Superfoco é tornar as organizações mais saudáveis. Porque a organização saudável, organização lucrativa, ela faz muito bem para a sociedade. Uma organização não lucrativa, ela faz muito mal para a sociedade. Todas as pessoas sofrem com isso. Os fornecedores, os funcionários, os acionistas e os clientes. Então, o objetivo principal nosso é promover a saúde e resiliência das organizações. Então, nós temos aplicado esse conhecimento em uma série de pequenas, médias e grandes empresas. Amanhã, aliás, dia 24, nós vamos dar exemplo e vão estar lá na plateia grandes empresas do agronegócio, muito grandes, que tiveram oportunidade, e eu gostaria que eles mesmos expressassem isso. Mas eu tenho uma experiência pessoal que o nosso querido Alteno conhece. Eu tive um sítio durante 35 anos, chamado Sítio do Cedro, em Cabo do Paranaíba, e ele foi a primeira fazenda ouro do Brasil, um prêmio que a Nestlé passava para aquele produtor que tivesse atingido uma série de pré-requisitos. Então,
nós somos a primeira fazenda ouro do Brasil e durante 15 anos nós ficamos enquanto fazenda ouro. E depois houve um programa de fazenda mais sustentável e nós tivemos entre as 5 fazendas mais sustentáveis do Brasil. Um sítio de 70 hectares, 75 hectares somente. Então, a história, tamanho não é documento. O que manda é uma boa gestão do processo produtivo. Você tem, nos seus ensinamentos, eu li um pouco do release e diz assim, fazer tudo certinho, de maneira certa, de forma continuada. É por aí mesmo, né? Muito bem, é porque eu disse, Carolina, que para o Valteno, o seguinte, para que a organização seja saudável, isso é, ela gere caixa, remunere o capital empregado, ela cresça e fidelize o cliente, ela precisa estar suportada em 3 pilares. Primeiro, o alinhamento. Toda organização tem que ter uma identidade clara e todos têm que estar olhando para aquela identidade e alinhado, esse é o alinhamento. Agora, o segundo tema, é que ele colocou com muita propriedade, é a efetividade. Agora, Carol, efetividade passa pela eficiência. Ser eficiente numa fazenda é fazer certinho uma coisa. Ele tem uma cerca por fazer. Então, aquele colega que está fazendo a cerca, ele é eficiente quando ele usa os recursos adequadamente e faz sem desperdício e no tempo correto. Muito bem, mas ele pode estar fazendo certinho a cerca no lugar errado. Então você tem que fazer certinho a coisa certa. Fazer certinho a coisa certa é ser eficaz. Então, eficiente é fazer certinho a coisa e eficaz fazer certinho a coisa certa. E efetividade? Aí que é a beleza. Ele tem que fazer certinho a coisa certa de forma continuada. Você é otimista com o futuro da pecuária leiteira no Brasil, principalmente para os pequenos, Mário? Por quê? Desculpe, eu não consegui entender. Você é otimista com a possível transformação desse setor para que os pequenos não sejam engolidos? Porque o que a gente está percebendo é que falta um pouco de integração entre o produtor, entre o laticínio, entre o comércio. A gente vê essa falta de entrosamento da coisa toda. Além, é claro, dos problemas que a gente vê aí, como importação de leite, custo de produção. Então, assim, tem vários desafios. Você é otimista? Por onde começar, hein? Muito boa pergunta, maravilhosa. E, por uma coincidência muito grande, a Rede Bandeirantes vai puxar esse processo que eu tenho uma fé muito grande, porque o executivo maior da Rede Bandeirantes, ele tem isso dentro do espírito dele. Ele entende claramente que o agronegócio precisa o primeiro desses pilares, porque a efetividade ele já está buscando e tendo, e nós precisamos trabalhar os 2 outros, quais seja um alinhamento. Nós temos que ter uma identidade clara para o nosso agronegócio. E a nossa Rede Bandeirante vai iniciar por isso aí. Vai puxar uma identidade comum, vai alinhar todos esses elos dessa cadeia de valor e eu não tenho dúvida que nós vamos ter uma melhoria maior do que já temos tido. Mário, obrigado pela entrevista. A gente vai estar com você aqui em Brasília, acompanhando o evento. Pode falar, que horas que é a sua palestra? É amanhã ou é quinta, hein? Vai ser quinta-feira, 9 horas da manhã. Carol, você vai estar presente lá, hein? Depois desse convite, estarei, com certeza. Saímos daqui correndo, porque aqui o programa vai até às 10, mas a gente vai estar com o repórter lá, cobrindo o Sebastião Garcia, e a gente vai estar falando com você. Ele inclusive, está numa fazenda de leite, agora de manhã, no Ordenha, aqui perto, para ilustrar bem o que a gente vai mostrar nesse grande evento, o pessoal da Abraleite, que é uma entidade que também defende o nosso setor. Gostamos muito disso, tomamos leite todo dia, porque leite é saúde. Ô, Mário, um minuto a mais para você aí. Um minutinho, para poder fechar. Eu queria, então, mesmo não sendo dono, não estando autorizado, mas vou fazê-lo. Vocês dois estão convidados para poder visitar a maior fazenda de leite do Brasil.
100 mil litros por dia em Araras. Venham para São Paulo, eu pessoalmente vou levá-lo com o Carlos Alberto, o dono da fazenda, ele vai ficar muito honrado em recebê-los. A maior fazenda de leite do Brasil, uma beleza, exemplo para o mundo. Vacas e pessoas felizes. Grande abraço, Márcio, muito até mais. obrigado. Obrigada. Até breve. Até. Tchau, tchau.